Luto. Sentimento que destrói o coração da humanidade, destrói o coração do ser humano. E hoje esse é o nosso tema, né? Luto, falar sobre luto, sobre a dor que ele traz para a nossa vida, mas também nós vamos ver como que a fé age em reação a toda essa dor do sentimento do luto. E eu te convido a nessa manhã fazer um estudo da palavra do Senhor acerca do sentimento do luto. E aí, meus queridos, tudo bem? Graça e paz. Meu nome é Douglas Vieira, sou seu professor da IBD e o nosso tema de hoje, na sua aula, vai ser sobre fé e luto. Nós vamos olhar como que a palavra do Senhor, como que a fé ela vai combater essa dor do luto. E eu gostaria de fazer a leitura do texto básico para essa lição, nesse texto base, que vai ser o de Salmos número 23, versículo 4, que fala que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum ou mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. É um texto muito conhecido da palavra do Senhor em Salmo número 23. E hoje, como objetivo dessa lição, é nós vermos que como que a fé vai nos ensinar a lidar com a perda, a lidar com essa dor do luto. Imagina nos dias de hoje quantas pessoas aí têm sofrido com a perda de um ente querido, né, mediante ao Covid-19, que nós sabemos que tem elevado taxas da mortalidade no Brasil e ao redor do mundo. Então imagine quantas famílias estão enlutadas, quantas famílias estão passando por um momento de dor e precisam ser consoladas, precisam ter sua mente trabalhada. E o cristão, ele não é diferente. O cristão também ele vai passar por perdas, ele vai passar por momentos difíceis. E uma questão certa é que não é de hoje a história de perda, de morte, de luto. Desde o princípio, e qualquer família vai ser atingida. Pode ser o mais rico, mas também pode ser aquela pessoa que mora em um casebre. Em dado momento da vida, ela vai perder uma pessoa. Ela vai viver e vai sentir um momento de dor. Se não for seu familiar, vai acabar sendo um amigo, um parente talvez mais distante, mas um amigo de escola, um amigo de trabalho. E isso é uma realidade do ser humano. A verdade mesmo é que nós humanos não estamos prontos para perder. Nós fomos ensinados desde pequenos a ganhar. Até porque a morte não era para fazer parte da vida do ser humano, mas com a entrada do pecado que toda a situação mudou. Então, esse é um ponto, essa é uma questão importante a nós avaliarmos, que é a questão do luto dentro das famílias. Primeiro, a morte é algo inevitável para cada um de nós. Um dia eu vou morrer, os irmãos vão morrer, mas tudo lógico que dentro do tempo do Senhor. E um único remédio para toda essa dor, esse sentimento que pode-se dizer que atravessa a alma do ser humano, como eu falei, quer rico, quer pobre, seria o consolo, e o consolo, na verdade, que vem do Espírito Santo. Porque quando nós passamos por dificuldades, de perda, pode vir qualquer pessoa falar qualquer palavra e parece que nenhuma delas faz nenhum sentido. Então, somente o consolo do Espírito Santo que vai tratar da nossa vida, que vai nos consolar, que vai acalmar o nosso coração.
A verdade é essa, né? Que somente o Espírito de Deus que vai acalmar nosso coração. Mas isso vamos deixar um pouquinho mais para frente. E eu gostaria de estar falando, né? Como eu já falei, que a morte é uma situação, é algo inevitável para a minha vida, para a tua vida. Se você e eu não perdemos pessoas, eu já perdi entes queridos. Mas se não for assim um parente, vai ser um amigo. E o Espírito Santo de Deus, ele vai nos consolar, ele vai trabalhar a nossa vida. Mas o certo, uma coisa que é certa é que o homem, o ser humano, ele sempre tenta compensar esse sentimento, né? Essa ameaça desse sentimento, que é inevitável. Ele vai buscar, né, formas de tentar evitar isso daí. E uma coisa que é interessante, que as seitas, né, essas outras religiões, as seitas que existem ao redor do mundo, elas tentam muitas das vezes botar a questão da morte como uma questão, como é que eu posso falar para os irmãos? Uma questão assim de que a morte ela vem para um melhoramento, uma evolução, né? Que nem sempre a morte é algo maléfico. Algumas seitas colocam dessa forma, que é algo que veio para evoluir o homem, veio para fazer uma evolução espiritual do homem. E isso vai totalmente contra os ensinamentos bíblicos, tá? Nós vamos ver referências bíblicas onde que vai explicar bem, falar bem da questão da morte dentro da Bíblia. E dessa forma, essas seitas elas tentam anular toda a questão que existe da morte em relação ao pecado. E tem, por exemplo, eu vou ler aqui 2 textos que vai falar sobre acerca do pecado e da morte, né? Que é como se fosse a morte fosse consequência do pecado, que é o texto de Ezequiel 18:1, que vai falar na partezinha assim: a alma que pecar, essa morrerá. E o outro texto, que é de Romanos 6:23, vai falar: o salário do pecado é a morte. Como eu falei, a morte não era para fazer parte da vida do ser humano, mas quando o pecado entrou, aí sim mudou toda a trajetória da humanidade. Por isso que nós sofremos muito com a perda, com a morte de ente querido, de pessoas próximas, amigas, porque nós não fomos criados para perder. Não fomos criados para perder pessoas, os nossos amigos, e sim, tanto que é muito mais fácil comemorar a chegada de uma criança, de um bebê, de um recém-nascido, ou de alguma visita, por exemplo, mas a partida é sempre dolorida. Então, o pecado, ele veio justamente e rompendo com esse projeto, né, que seria de uma vida sem a parte da dor. Mas essas outras seitas, elas tentam anular isso, dizendo que sentimento que a pessoa deveria sentir é de tranquilidade, porque aquele que morreu, ele está se evoluindo, ele está melhorando, está se melhorando, assim dizendo. E não é bem isso que a palavra do Senhor nos ensina. Algo que é muito interessante nós observarmos dentro do Novo Testamento é que existe uma promessa de ressurreição, de esperança. E nós sabemos muito bem acerca de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. E essa esperança, ela demonstra de uma forma muito clara, ela veio para provar de que toda a questão da morte iria ser destruída. Porque imagina, Jesus, ele morreu e ressuscitou, ou seja, ele venceu a morte. Nós costumamos falar, né, que Jesus, ele venceu a morte. Então existe um senso de esperança dentro dessa promessa da questão de ressuscitar, né? E Jesus, ele é um exemplo claro, onde que eu acho que qualquer pessoa no mundo já ouviu falar. Se não ouviu ainda, são pouquíssimas pessoas, acerca de Jesus, o Cristo, né, que ressuscitou dentre os mortos. E uma coisa também interessante a nós olharmos é que a ressurreição, da questão da ressurreição do corpo, né, o retorno físico, Jesus, ele teve suas características, ele retornou ao seu corpo físico, andou em meio ao seu povo, ele foi reconhecido quando ele se deu a ser reconhecido. Mas vendo a palavra do Senhor, nós vamos morrer, sim, e vamos ressuscitar num corpo glorificado, num corpo onde
não vai ter marcas, não vai sofrer, é um corpo transformado. E eu gostaria de estar fazendo leitura do texto de 1 Coríntios 15:44, que vai falar um pouquinho sobre essa questão. O texto ele vai dizer assim: semeia-se o corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Ou seja, o corpo físico, esse nosso corpo aqui humanamente dizendo assim, esse corpo carnal aqui, ele vai sim do pó, ele vai voltar ao pó, como a palavra de Deus diz lá em Gênesis. Mas quando nós morrermos, nosso corpo ele vai ser glorificado, ele vai ser transformado, então vai ser um corpo sem dor, sem mácula. E isso é uma esperança para aqueles que creem em Cristo Jesus, ok? E também ele não vai ser sujeito, esse corpo glorificado, ele não vai ser sujeito a decadências nenhuma, né? Ele não vai ser sujeito às marcas que o pecado fez na vida, por exemplo, na vida humana. E eu gostaria também de ler o texto de 1 Coríntios 15:42, que vai falar também sobre esse assunto, sobre essa questão do corpo. E o texto ele vai dizer assim: assim também a ressurreição dentre os mortos semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Ou seja, o corpo que vai ser entregue, né, no período da morte, corrupto, né, um corpo falho, o corpo espiritual ele vai ser incorrupto, não vai existir falha, não vai existir marcas de pecado, ele não vai existir nele mágoa nenhuma, não vai existir sentimento nenhum, não vai existir nada que existe daqui na terra. Então, é uma promessa que o próprio Jesus tenta mostrar. Ele dá também outra coisa: o corpo ele não vai ter envelhecimento nenhum. É um fato importante, né, nós olharmos aí. E esse corpo, né, como eu falei, vai ser transformado, vai ser renovado, sem mácula nenhuma, vai estar perfeito. Não vai ter, como eu falei, não vai ter dor, não vai ter morte também, não vai ter uma segunda morte, como existem algumas religiões que falam que nessa questão de evolução, que pode morrer e voltar num corpo humano, num outro corpo, mas também pode voltar num corpo de um animal ou num corpo, numa forma mais evoluída. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que o corpo carnal, esse corpo espiritual, esse corpo aqui, ele vai ser transformado, vai ser um corpo glorificado, onde não vai existir dor, nem marca, nem morte, nem uma outra morte para ele. E um fato interessante é que a ressurreição de Cristo ela trouxe um ponto assim chave, é que a ressurreição de Cristo ela trouxe a vitória sobre a morte, né? Nós fomos vitoriosos sobre a morte. Então, como eu falei, o ato de Jesus morrer na cruz do Calvário e ressuscitar, e isso fez com que a chave para a vitória seria a ressurreição de Cristo. Então, esse é um excelente presente que o nosso Senhor, que Deus nos deu, também dando seu Filho para morrer na cruz do Calvário, mostrando que a morte, que após a morte física, sim, vai existir a vida. E não vai existir uma vida, mas uma vida espiritual com o corpo glorificado, né? Então, isso contraria muitos ensinamentos dessas seitas que estão rodeando o mundo acerca da morte, sobre também a ressurreição, né? Que a ressurreição ela demonstra a morte vencida, né? Assim dizendo. Então é um ponto, nós olharmos assim, muito interessante, é histórico, é um fato muito importante em relação à vida de Jesus Cristo, o ato de Jesus Cristo morrer e ressuscitar na cruz do Calvário. Um sentimento também que vai permear aí o meio a dor, né, do luto, seria o desespero. E esse desespero, né, essa dor que passa a família, né, enlutada, existe justamente quando a pessoa ela não é crente em Jesus Cristo. Quando ela morre sem a presença de Jesus. E tem um texto em Tessalonicenses que vai falar que não existe esperança para eles. Eu gostaria de fazer a leitura desse texto. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Vai falar exatamente assim: não quero, porém, irmãos,
que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como demais que não têm esperança, né? Os que já dormem, e se ele dorme sem Cristo, já não existe mais esperança para ele. Então, isso também não significa que a esperança, não, a falta de esperança, ou coisa do tipo assim, não vai, como eu posso dizer assim, não vai chorar. A pessoa que tem esperança, né? Assim, melhorando assim minha fala, não significa que a pessoa que já tem esperança que um ente seu querido morreu em Cristo Jesus, que essa pessoa ela não vai chorar. O choro, ele é tão presente na Bíblia, desde lá de Gênesis e até Apocalipse. Então eu gostaria de fazer a leitura de dois textos, né, onde que vai falar sobre o choro dentro da Bíblia. Um exemplo no Antigo Testamento e um no Novo Testamento. O do Antigo Testamento encontra-se em Gênesis 23, 2, e que vai falar assim: E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Veio Abraão a lamentar Sara e chorar por ela. E o outro texto seria o de João 11:35, onde que fala: Jesus chorou. Então, para os irmãos verem que a questão do sentimento de dor, de perda, mesmo com esperança, mesmo crendo em Deus, é antigo. Então, o chorar no momento de luto, no momento de dor, não é problema nenhum, e também não significa que a pessoa chorou, que ela está sem esperança. Muito pelo contrário, o próprio Cristo chorou, né? Abraão chorou. Então, usando esses dois exemplos aqui, é para os irmãos entenderem assim, que a pessoa está chorando ali copiosamente, é porque talvez o parente lá não tinha sido salvo, ou não se converteu dos seus maus caminhos a Cristo. Não significa isso. A pessoa, sim, ela tem direito de também chorar, porque é um sentimento. Mas o pior é o desespero para aquele que nós sabemos que a família, né, é onde que nós sabemos que perdeu um ente querido que não era salvo em Cristo Jesus. Isso é uma coisa muito forte, muito dolorida para cada um de nós, e principalmente para a família, né? Então, essa esperança que vem, né, sobre a promessa aí, se ela não for bastante para recolher as lágrimas, né, o Espírito Santo de Deus ele recolhe, né, ele é o Consolador, ele tem essa função de consolar, né? Foi passado por ensinamento de Jesus Cristo acerca do Consolador, a missão, né, que teria o Consolador. Então, se nem Deus consegue recolher as lágrimas, o Espírito Santo de Deus ele também vai recolher as lágrimas, ele vai trabalhar consolando, né, vai recolher as lágrimas daquele que choram. E eu gostaria até de ler um texto de João 14,6 que vai falar exatamente assim. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse texto, né, a gente pode ver que o Pai e o Filho eles se encarregam, né, se encarregam de trabalhar no sentimento da pessoa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, se nós observarmos assim. Então a Trindade ela vai trabalhar na compensação da dor, né? O Espírito Santo ele vem consolando também. E o que eu posso dizer para os irmãos assim, né? Que o próprio crente também é uma coisa muito importante para a minha vida e para a sua vida, queridos. Que o próprio crente ele pode servir de instrumento para consolar a vida daqueles que estão enlutados, né? Daqueles que estão passando pelo momento do luto. Você e eu temos o Espírito Santo em nosso coração que pode ministrar palavras de bênção, também uma palavra de conforto, de consolo sobre a vida de outro ser humano, de outra pessoa. Então, com muita sabedoria, lógico, permita que Deus te use nesse momento, porque todas as famílias elas estão com certeza, às vezes esperando uma palavra de consolo, às vezes não vê nenhum momento, nada onde que possa consolar. E Deus, ele pode sim, o Espírito Santo que habita no teu coração, ele pode sim ministrar palavras de consolo sobre a vida de qualquer um que esteja no momento enlutado. E eu também gostaria de fazer até a leitura do texto de
2 Coríntios 1,4, né, que vai falar sobre essa questão de consolação. E esse texto ele vai falar exatamente assim: que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Ou seja, o consolo que você e eu recebemos da parte do Senhor, também nós podemos consolar a vida daqueles que estão necessitando. Então, como eu falei, permita-se ser bênção na vida de uma pessoa acerca, né, quando no momento de luta, acerca de toda essa dor. Agora, queridos, também vamos falar um pouquinho sobre o Vale da Sombra da Morte, que foi o texto que nós lemos, né? Em Salmo 23, versículo 4, que pode-se dizer que é uma poesia, né, de Davi, que fala que ainda que eu passe, né, ou que eu ande pelo Vale da Sombra da Morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, uma coisa que a gente tem que observar dentro desse texto é que essa sombra da morte aí, né, olha só, o texto fala, né, que que passa pelo vale da sombra da morte, né? Então, quando a pessoa, o moribundo, assim dizendo, ele está passando, né, junto com seus íntimos nesse vale da sombra da morte, essa sombra da morte ela acaba atingindo as pessoas. Então, como assim, né? Eu vou explicar aqui. A sombra, né, no caso a morte aí, ela vai vir sobre a pessoa sobre o ente querido, seja que for, que faleceu. Mas aí a sombra da morte, ela é uma sombra que acaba também atingindo, né, assim dizer, atingindo aqueles que estão ao redor, os íntimos, né? Então, essa sombra também, essas pessoas que estão na sombra da morte, assim dizendo, que vão sofrer, elas precisam muito ser consoladas, né? Que passar pelo vale da sombra da morte também, em várias situações na nossa vida, isso também nós podemos passar, né, em momentos onde que precisamos ser consolados, se é um assalto, se é uma perda de alguma coisa, se foi talvez algum momento da enfermidade, que podemos dizer que é um vale de sombra de morte. Cada pessoa também ela vai reagir de uma forma e precisa, sim, sem dúvida, ser consolada. Quando vamos olhar para a vida, a família que perdeu um ente querido, essas pessoas nós podemos dizer que elas estão passando, que elas são a sombra da morte, elas passaram, né, pelo vale da sombra da morte também, junto com a pessoa que faleceu. E essas pessoas que estão na sombra da morte, elas também precisam ser consoladas, elas precisam ser trabalhadas, elas precisam receber uma palavra de ânimo, elas precisam ser ministradas, né? E como falei um pouquinho antes, permita-se ser usado para consolar essas pessoas, né? E Davi, ele informa no Salmo, né, que e é muito importante, né, que o consolo está na pessoa do sumo pastor, ou seja, que o Senhor é meu pastor, o Senhor é que vai cuidar da minha vida, o Senhor que vai cuidar dos meus sentimentos, de tudo, né? Ele afirma isso. Então, o pastor, o verdadeiro pastor, o grande pastor, ele está em todo momento, né? Como nós falamos um pouquinho também atrás aqui sobre a Trindade, que ela também, o Pai, o Filho e o Espírito Santo trata de trabalhar nessa questão do consolo sobre o luto, né? Então, o pastor também, ele vai sim cuidar dessa área também, assim dizendo, ajudando na questão da família enlutada. Uma coisa muito importante que nós podemos ver é quando Estevão morre, né, em Atos capítulo 7, no finalzinho de Atos capítulo 7, que ele viu a Jesus Cristo e isso pôde consolar Estevão, né? Ele tanto liberou perdão, se assim a gente pode dizer, ali naquele momento, mas ele olhou para o céu, ele viu a Cristo, né? E é um texto até muito bonito. Depois os irmãos podem estar lendo Atos capítulo 7, finalzinho do capítulo 7, lá de versículo 54 ao versículo 60. E ele deixou, né, uma mensagem ali de consolo, que Jesus Cristo ele
veio para consolar, né? Então, não só ele morreu consolado, Estevão morreu apedrejado, ele não só morreu consolado já também da situação da morte, mas também ele demonstrou para todos que estavam ao redor, né, acerca deixando já o consolo para aqueles que criam, né, que creram em Jesus Cristo, o que os esperaria, assim dizendo. Então, a esperança, né, essa questão, podemos dizer que ela vem no lugar do medo, né? E o consolo vem também junto com a segurança. Então, a fé, ela vai tratar, né, agora falando um pouquinho da fé, ela vai enfrentar a morte, né, com serenidade. A pessoa que tem, a gente pode dizer que tem fé, ela vai enxergar a morte de uma forma diferente, né? Porque ela sabe que vai para um lugar melhor, ela vai ter, podemos dizer, até um triunfo. Então, por isso que a morte para as pessoas que creem em Jesus Cristo, ela tem um significado de realização. Elas têm um significado totalmente diferente. Não é simplesmente uma perda ou que vai morrer, que vai deixar esse mundo. É uma forma muito diferente, né? Porque sabe que tem uma herança reservada no céu. Sabe que o consolo, né, o consolo maior que vai ser para mim, para você, você que assiste, né, que caiu nesse vídeo aqui, mas que se é um cristão ou se não é um cristão, se você não é cristão, você entenda que a morte em Cristo Jesus, ela vai te dar uma vida, um futuro, né, uma vida futura, um corpo glorificado, né, como nós temos falado aqui, vai ter uma herança reservada da parte de Deus para a tua vida. Então, por isso que Deus, as pessoas que creem em Deus, que creem em Jesus Cristo, elas entendem que é um projeto que vai se realizar na vida da pessoa. Por isso que existe uma serenidade quando a pessoa morre. É difícil de entender, mas é bem isso. Muitas pessoas aí, existem relatos de pessoas que tiveram paz no seu coração quando já estavam no seu leito de morte, justamente porque sabiam que para onde iria. Então, a história cristã, ela vai ser o tempo todo existe dentro dessa fé, da fé cristã, da história da fé cristã, né, que do relato de triunfo em relação à morte. E eu gostaria, para finalizar, de ler um texto de Apocalipse 12:11 que vai falar, assim, um textozinho interessante que vai falar sobre o porquê, a gente pode dizer, das pessoas terem seu coração em paz mediante a morte, né? Que fala assim: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Ou seja, foi pelo testemunho e pelo sangue do Cordeiro, sangue de Jesus Cristo, que as pessoas elas entendem, né, que a morte é um projeto de Deus, é um projeto benéfico onde que cada uma delas vai viver o melhor do lado do Senhor. Concluindo essa lição sobre o luto, né, é um sentimento de dor, quer o cristão, quer a pessoa sem Cristo, ela vai chorar, ela vai ter esse sentimento, mas para o cristão o sentimento é diferente porque vai descansar no Senhor, né? E a gente pode dizer que a gente pode fazer uma associação até em relação ao texto de Apocalipse, esse que eu li agora, e o texto de Filipenses, capítulo 1, versículo 21 e 23, que vai dizer mais ou menos assim: mesmo em face da morte, não amaram sua própria vida, porquanto para mim viver é Cristo e morrer é lucro, tendo o desejo de partir e estar em Cristo, o que é incomparavelmente melhor, né? Aí só a fé bíblica, só a fé na palavra do Senhor vai trazer para a minha vida e sua vida esse sentimento de que morrer com Cristo é morrer com lucro, né? Então, que Deus abençoe a tua vida. E antes de concluir, eu gostaria de encerrar esse vídeo, eu gostaria de estar fazendo uma oração sobre a tua vida, pedindo para que Deus abra os seus olhos, abra a sua mente em relação à morte, e também que nasça o desejo no teu coração
de conquistar cada vez mais almas para que pessoas não morram sem Cristo, para que não haja desespero, mas que elas sim também tenham uma porção da herança de morada no céu. Então feche seus olhos e vamos orar nesse momento. Senhor Deus Pai, muito obrigado por mais um dia, por mais uma manhã, e eu te louvo, Deus, por essa EBD, por essa aula aqui onde nós falamos de luto, que é um sentimento onde que toda família passa em algum momento da vida, e Deus, nós pedimos que nesse momento, se existem pessoas que estão sofrendo por uma perda, estão enlutadas, que o Teu Espírito Santo esteja consolando. E também, Deus, eu peço que se alguma palavra, Deus, que eu falei, que também seja vá de encontro ao coração dessas pessoas. Deus, que a Tua presença seja notória no coração, na vida daquelas que estão passando por um momento de perda, nesse luto. Pai, que não haja dor, né? Não haja desespero, mas sim que elas possam até chorar, sim, ser o seu momento, ter esse momento de demonstrar o sentimento por aquele que perdeu, ou seu parente, seu amigo, seja o que for, mas Deus, que nunca o seu coração exista, sim, já bem esclarecido que aquele que morre com Cristo tem algo melhor, vai viver ao seu lado, Pai. Então, que aquilo, Deus, também que nem nessa lição conseguir passar sobre o consolo, mas que o Teu Espírito Santo esteja falando ao coração dos meus irmãos em Cristo, e que cada um, Deus, que assistir essa aula também seja impactado e seja desejoso de anunciar o Evangelho a toda criatura, para que elas não se percam, mas que elas também desfrutem da vida eterna com o Senhor. Então, Deus, essa é a oração que eu te faço, te agradecendo, Deus, por tudo, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe, que seja uma semana abençoadíssima, né? Não deixe de assistir as nossas EBD. Se você perdeu alguma aula passada, tá tudo gravado aqui no canal. Tem as pregações também do nosso pastor Filó, que tem ministrado palavras aí vindas diretamente do trono de Deus para a minha vida e para a sua vida, né? Acesse sempre o nosso canal e que Deus possa continuar abençoando cada vez mais a tua família, né? E que temos um próximo, né, encontro no domingo que vem, onde que nós vamos falar mais um pouquinho sobre fé. Que Deus abençoe e até a próxima.